Povo das Sombras. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. O que é? O que são? O que eles querem? O que eles fazem aqui? Hoje nós vamos investigar o Povo das Sombras. Eu tenho certeza que no fim dessa investigação você vai ter mais ou menos uma base ou quase uma certeza do que é. Seja bem-vindo à minha sala de evidenciação. Seja bem-vindo aqui à minha sala de evidenciação. Hoje nós vamos investigar o Povo da Sombra. Antes, eu vou passar aqui um videozinho de introdução, para depois a gente começar a comentar. Nos Estados Unidos, Tem alguém aí? visões coletivas de um novo e assustador fenômeno paranormal. Eu sinto como se tivesse alguém respirando na minha nuca. Por favor, vai embora, vai embora. O Povo das Sombras. Seriam eles seres sobrenaturais? Para alguns são demônios, para outros alienígenas. Para mim, é o mal, o puro mal. Uma equipe de investigadores busca respostas. Esse aqui é o começo, você vê que eles fazem uma pergunta, o narrador faz umas perguntas. A moça fala que alguns acham uma coisa, outros acham outra, e realmente existe um questionamento muito grande em cima disso. Mas a resposta é simples. Mas eu vou dar essa resposta depois. Vamos ver mais um videozinho para nos mostrar, para nos dar mais uma ênfase em todo esse questionamento que existe a respeito do Povo das Sombras. Logo na entrada já é assustador. O prédio parece ter uma vida própria. Eu já fui tocada. Eu já ouvi rosnados quando não havia mais ninguém. Eu já ouvi vozes atrás de mim que eram muito agressivas e sinistras. E muita gente nunca mais quer voltar. Há milênios, culturas do mundo inteiro tentam... Ela está falando de um lugar que dizem que aparece muito esse tal de Povo das Sombras. Então, vamos continuar assistindo. Há milênios, culturas do mundo inteiro tentam documentar o contato com fantasmas. Muitos acreditam que são os espíritos dos mortos presos no purgatório. Eles podem surgir como aparições flutuantes, mover objetos e até falar. Mas no Castelo Preston, um novo e ainda mais assustador fenômeno foi relatado. O Povo das Sombras. A pessoa das sombras que eu vi apareceu em um canto, olhando para nós. Era uma sombra, mas era um pouco transparente. Testemunhas alegam que estas formas escuras e enormes, normalmente de forma humana, estão se tornando mais agressivas. Ela veio correndo. E dessa vez não parou, ela me atravessou. Foi como se jogasse um balde de gelo bem na minha cara. Mas se elas realmente existem, o que são as pessoas das sombras? E por que começaram a aparecer no Castelo Preston? A escritora paranormal Heidi Hollis, que em 2001 foi uma das primeiras a identificar o novo fenômeno, acredita que não são espíritos dos mortos, e sim algo bem mais sinistro. Eu acredito que o Povo das Sombras vive em qualquer lugar onde atrocidades tenham sido cometidas. Para alguns são demônios, para outros alienígenas. Para mim é o mal, o puro mal. Então, essa daí chegou mais perto de dizer o que realmente é isso. Bom, primeiro que eu não acho que pessoas que morrem voltam. Depois eu vou falar sobre isso. E eu tenho que falar rápido também, porque eu tô tendo um combate espiritual muito grande para fazer esse vídeo, porque
Eu tive que parar 2 vezes aqui quando eu estou fazendo esse vídeo, porque eu fiquei com medo, um pouco de medo, e porque dá medo. À noite eu não faço. E tava dá uma sensação que as coisas iam se mexer aqui, eu dei uma parada, agora eu voltei. Então vocês viram, vocês viram, existe um questionamento muito grande a respeito disso, mas a resposta é simples, entendeu? E então, inclusive eu faço esses vídeos aqui, eu me tornei um detetive paranormal, por isso, porque eu já muitos anos que eu venho passando por esse processo de paranormalidade, aí eu investiguei, né, fui atrás de Deus também para me ajudar e acabei descobrindo o que são essas coisas, né, por ter uma experiência. Então a gente vai ver aqui mais alguns relatos e aí eu vou comentar mais sobre isso. O padre católico Mike Madnott não tem dúvidas do que são as entidades. Existe o risco de não serem apenas fantasmas, eles podem ser demônios, e por isso lidar com eles pode ser muito mais difícil. O povo das sombras é real. Entendeu? É uma coisa séria, né? O padre acredita em fantasma, eu não acredito em fantasma. A não ser que fantasma seja espíritos que ficam vagando por aí. Isso aí existe. Agora, fantasma, gente que morreu e volta, não existe. Nada é impossível, né? Mas, via de regra, assim, você fala, pô, a pessoa morreu, voltou, tá aqui, não. É muito raro que uma pessoa que morreu volte, não é impossível. Mas é muito raro. Outra coisa, a moça falou o que aconteceu, o rapaz também falou que teve uma experiência. Quer dizer o seguinte, não é fácil, não é muito comum essas imagens serem gravadas, nem filmadas, nem fotografadas. É muito difícil. Por isso que é difícil de você sair acreditando. Isso daí nada mais é do que os espíritos contrários, né? Do que os espíritos do Satanás, entendeu? Nada mais é do que isso. Isso é antigo, desde quando o diabo caiu do céu, que eles estão aí, né? A legião. Isso daí é uma terça parte dos demônios, dos espíritos que vieram para a Terra, entendeu? E alguma variação são espíritos esses espíritos antigos, né? Que fizeram parte do exército do diabo quando o diabo estava no céu e lutou contra Deus. Então são eles, né? E vamos ver mais um pouco, depois eu continuo explicando. Mas para Heidi Hollis, que investiga dezenas de aparições de pessoas das sombras em todo o país, o fato de elas não terem sido capturadas em vídeo não é um acidente. A ideia é eles não serem vistos. Porque quando vemos o inimigo, sabemos como lidar com ele. Mas quando não vemos, ele pode continuar agindo nas sombras. Mas o que quer que sejam as entidades que as testemunhas alegam ver no Castelo Preston, parece que estão saindo das sombras. O cara falando, né, dá um medo, o cara fala das sombras. Você viu ela falando? Isso, ela é uma detetive paranormal também, não é? Que ela estuda. E ela chega mais perto, junto com o padre lá, ela chega mais perto da verdade. Por quê? Porque realmente a Bíblia fala que o diabo está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. O próprio Senhor Jesus falou que se ele abrisse os nossos olhos espirituais para nós vermos o que está ao nosso redor, nós desmaiaríamos. Por quê? Porque eles estão nos rodeando a todo momento. Mas Deus nos guarda e nos ajuda a conviver, sabendo que os espíritos estão aí. Vocês podem não perceber e não podem não entender o que eu estou falando, mas eles costumam ficar muito no ar, nos céus, né? Eles costumam ficar muito nas nuvens, entendeu? E às vezes eles descem, né? Tem até uma religião que fala assim, desceu, abaixou o santo, tal. Quer dizer, são espíritos, esses espíritos eles também descem, eles também ficam no ar. Agora, uma coisa que eu investigo e eu não sei, por isso que eu falo. A feitiçaria, todos nós sabemos que a feitiçaria, tabuleiro de Ouija, essas coisas, é um portal para abrir
É um portal para abrir para os espíritos. Isso é a verdade, né? A feitiçaria sempre foi um portal para pôr esses espíritos caminhando no nosso meio. Então, o que acontece é... Então, o que eu queria, que eu não sei ainda entender, não sei ainda, é o seguinte, que se eles, por que eles vivem no lugar onde não tem ninguém? Porque na Bíblia tem uma passagem que tinha um endemoniado. Jesus encontrou com o demoniado. Aí ele falou assim: quem você é? Falou para o demoniado. O demoniado falou assim: quem eu sou? Jesus falou para o demônio, né? Qual é o teu nome? Né? Ele falou assim: qual é o meu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí Jesus falou: sai dele. Aí ele falou assim: permita que eu vá para os porcos, né? Aí ele saiu da pessoa e foi para os porcos. Todos aqueles demônios são esses espíritos que a gente está vendo aqui, entendeu? Eles são o povo da sombra verdadeiro. Gente, não existe outro povo da sombra. Só existe eles, entendeu? Então, aí para vocês verem. Então, eles gostam de viver nas pessoas, como eu disse, perto de pessoas, né? Lugares ruins, né? Lugares onde as pessoas têm a mente ruim. Ele gosta de viver ali. E até tentar os santos de verdade de Jesus também. Agora, eu não sei, eu não entendo se eles ficam nas esquinas sem ninguém. E não entendo também se eles ficam dentro de lugares assim. Por exemplo, teve um lugar lá, o edifício Joelma, que teve o fogo. Eu não sei se eles ficam ali, né? Sem ter ninguém. Mas dizem que ficam. Aí esse negócio também de gente que morreu e voltou, isso não existe, né? Como que a pessoa sofre, morre de uma forma difícil, às vezes não quer morrer, morre, e de repente acorda para ficar percebendo que morreu, ficar naquele pavor o resto da eternidade? Não. Morreu, a Bíblia fala que morreu, acabou seus pensamentos, a consciência da pessoa acaba. Só vai acordar no último dia para ser julgado pelas suas obras. Então, negócio fantasma, pessoa que morre e fica no lugar, isso não existe. Não existe. Não é impossível. Um caso ou outro raro. Não é impossível. Deus é que sabe, porque eu não sou Deus. Então Deus tem na mão a vida, a morte, os vivos, mortos, as almas vivas, as almas mortas. Ele que tem na mão. Os espíritos malignos, anjos. Via de regra, a pessoa morreu, não volta. O diabo, o inimigo, chamar de inimigo, não chamar de diabo, porque eu não gosto de ficar falando esse nome. Ele vem em vários formatos. Ele pode imitar várias vozes. Ele pode fazer o formato de uma pessoa. Entendeu? Então, não existe isso de ser alguém. A pessoa morreu ali, naquela casa, uma morte brutal e ficou lá. Não, isso não existe. A pessoa morreu, dormiu, está esperando o último dia para falar com Deus. Agora, o que pode existir é, como a moça disse, a maldade do demônio ficar naquele lugar. Então, mas só que eu não tenho certeza disso. Eu estou investigando. Pode ser que fique o demônio lá. Não sei se ele vai embora ou se ele fica lá, mata a pessoa, quer ficar lá, né? Porque muitas mortes terríveis que existem no Brasil, a gente vê lá, tá a cara que é coisa dele. Pô. Ódio, a pessoa mata, sem mais sem menos, mata filha, mata pai, mãe mata filha, filho mata pai, não sei o que. Isso aí é tudo ele. Agora não sei se ele fica ali. E eu vou embora quando a casa fica sozinha. Então isso eu não sei. Mas, se a pessoa filma ou grava, ou ele chegou ali naquele momento, ou ele veio com a pessoa, ou ele está de passagem, entendeu? Não sei se ele fica. Então, mas é bem capaz que ele, como eu não sei, eu acho assim, que é capaz eles ficarem, porque como eles ficam no alto, eles podem descer, nas nuvens do alto, eles podem descer e ficar um tempo ali e subir de novo. Então, essa é uma parte. Vamos ver mais um pouquinho aqui e depois eu continuo falando. Bom, no meu caso específico, foram avistadas 4 pessoas das sombras. Então, os 5 membros da família viram aquela figura grande, sombria e escura.
Eles saíram correndo daquela casa e nunca mais voltaram a ela. O padre Maginot só tem uma explicação para os espectros que aterrorizaram a família. Um demônio pode parecer a sombra de uma pessoa, mas entidades demoníacas são comprometidas com um propósito. Entendeu? O propósito é destruir a vida do ser humano. Entendeu? Eles não gostam de Deus e eles têm inveja do homem que ainda tem uma oportunidade de ir para Deus. Então, entenderam? Mexe coisa, que nem falou no começo, mexe panela, mexe tudo. Inclusive tem demônios que se transformam até em cavalo, em animais, abelha, entendeu? Então isso é o povo da sombra. Então fica claro, entendeu? Ficou claro para vocês o que é o povo das sombras. É nada mais, nada menos que os maus espíritos. Eu entrei num site, também pesquisei estava lendo algumas coisas, e eu encontrei aqui um blog muito legal, que é o blog do assombrado.com. Esse blog aqui, ele fala algumas coisas interessantes, que a gente vai ler rapidinho, para dar uma explicação melhor. Características e comportamentos do povo das sombras. São seres com aparência humanoide. O diabo ele tem duas pernas, duas mãos, dois braços. Alguns um chapéu, outros uma capa comprida, outros nada. Às vezes tem um chapéu, às vezes tem um capuz, às vezes tem uma capa, às vezes é uma tal. E eles podem se transformar em qualquer coisa. Às vezes ficou quadrado, redondo, bastante escuros, negros. Eles ficam na penumbra, mais escuro que a penumbra, né? Não ficam na luz, mas eles aparecem também às vezes na luz. Mas ficam mais escuro quando totalmente escuro não vão ser vistos. Descritos como mais negro que a escuridão. Penumbra, aquela luz bem baixa, eles são mais escuros. Alguns relatos que conseguem distinguir os olhos podem ser brancos, negros e vermelhos. Isso aí já é bem mais difícil. Geralmente eles não têm olhos. É só uma mancha negra, né? Geralmente não atacam e quando são detectados fogem. Por quê? Que nem a moça falou. Qual que é a maior mentira do diabo? Eu ia falar esse ditado. Qual a maior mentira do diabo? Dizer que ele não existe. Ele quer pôr na nossa cabeça que ele não existe. Para tudo que vir no nosso sentimento de ruim, a gente fazer. E depois ficar sofrendo, se remoendo, sem buscar o perdão de Deus. Então, o propósito dele é destruir nós. O propósito desses espíritos é de ficar nos rodeando e procurar prejudicar a nossa vida. Entendeu? Se você está vendo isso, você diga assim, em nome de Jesus, esses bichos vão sair de perto de mim. Você fala assim. Ou se tiver mais um dom refinado, você fala, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Para ele ir embora, que nem o padrezinho lá falou. Não, é difícil conviver. Isso aí já trouxe muito problema nos Estados Unidos. As pessoas deixaram casas bonitas, compraram casa, depois tiveram que vender logo em seguida, porque não aguentaram conviver com eles. Mas no Brasil, graças a Deus, não acontece muito, graças a Deus. Mas houve uma crise nos Estados Unidos com isso. Eu estava vendo os documentários a respeito disso. Mas nada de ter medo. É porque nos Estados Unidos eles inventam muita coisa, fica ali com medo. E às vezes, não sei o que explicar. É uma coisa que Deus permite, né? Mas a verdade é que você tem que não temer e falar, em nome de Jesus, vai embora, sai daqui, eles vão embora, entendeu? E é isso, falar com fé, né? Jesus vão embora, vão embora. Os que se deixam ser vistos ficam parados olhando, mas presente ficam sobre você, mas na cama ficam sobre você na cama, enquanto você está paralisado. Então, já é mais grave, já aconteceu com muita gente. A pessoa fica com medo, né? Mas Deus guarda que depois ele vai embora, não faz nada com a pessoa. São de natureza malévola para muitos estudiosos. Sempre malévola. E sempre escondidos. Né? Vou colocar aqui logo, falar aqui para não ficar com essa imagem aqui. Aqui, são assim e tal. Uma coisa muito difícil mesmo. Eu não gosto muito nem. Eu estou aqui fazendo. Tava falando para vocês. Quando eu comecei a fazer, quase que eu não terminei de fazer. Como ver os povos da sombra. Isso aqui eu não vou nem falar, porque ninguém gosta de ver.
Como vê, não, ele aparece, né? Você tá assim, de repente você olha. Aí tem umas fotos aqui. Aí chegamos nesse ponto importante que eu queria falar. Aqui, ó. Fantasmas. Ó. O que são o povo da sombra? As pessoas especulam muitas coisas. É como eu disse, é uma coisa só. Né? São o exército, o Satanás e seus anjos na terra. São eles. O povo da sombra são eles, não é outra coisa. Aí vamos falar fantasma. O que são fantasmas? Geralmente fantasmas são névoas brancas, aparições. Fantasma, dificilmente vemos um fantasma preto. Até a suposição do povo da sombra não adianta contorno no seu corpo. O único detalhe na sequência brilhando nos olhos é muito difícil. Anjos também aparecem. Anjos aparecem e são difíceis de detectar, mas aparecem. São outros seres espirituais que existem, mas são difíceis. Quando aparece também não deixa medo, deixa tranquilidade e paz. Demônios e outras entidades ou outras entidades espirituais. Como eu disse, entidade espiritual, não vou chamar anjo de entidade, chama anjo, seres espirituais. Demônios é aquilo que eu disse, são parte deles, as coisas, entendeu? Aí vem aqui, corpos astrais. Nada disso, nada de corpo astral, entendeu? A não ser que seja um milagre, né? Tem um milagre aí alguém deixa lá, acontece um milagre, alguém deixa uma áurea, não sei o que, aí pode ser, mas é muito difícil. Geralmente essas sombras aí horripilantes são uma coisa do capeta, meu Deus me livre. Viajantes do tempo já é outra história, se a pessoa conseguiu, se lá no futuro nós conseguimos fazer a máquina do tempo e estão aparecendo hoje, é outra coisa, né? Isso aí pode ser, mas é outra coisa. O cara não quer ser visto, veio só para dar um passeio, ver como que foi o passado, mas é outra coisa, isso aí é raro, entendeu? Isso aí não é de balde. Pô, tô vendo, apareceu uma sombra na Deus me livre guarde no meu quarto. Aí é um cara que viaja no tempo, né? Eu acho que não, né? No trem, não sei o que, não. Mas se a gente encontrou a máquina do tempo, pode ser, mas isso já é outra coisa, isso aí já é outra história. Seres interdimensionais. Bom, se o mundo espiritual é uma dimensão diferente, está explicado. Mas se não é, nada de ser interdimensional. Está dando apagão aqui, mas é a imagem aqui. Então, aí não é seres interdimensionais, não é outra dimensão, ET, não é nada disso. Alienígenas, não é nada disso. Alienígenas. Eu também estudo os alienígenas. Alienígenas ou são anjos de Deus que vêm, que eles criam o céu e a terra, Deus criou o céu e a terra, os anjos. Eles podem vir para a terra. A gente vê um alienígena, vê um negócio no céu, pode ser um anjo, mas alguns vão falar que é alienígena, mas é anjo. Então, agora eu estudo se os demônios eles podem viver em algum lugar do espaço e vir para a Terra. Se for essa a explicação, sim, pode ser alienígena, mas alienígena na concepção de algumas pessoas que não acreditam em espíritos. Mas na minha concepção, muitos alienígenas podem ser também aquele povo que caiu do céu lá, que é a terceira parte dos anjos que Deus expulsou do céu. Então, eu estudo essa parte, porque também às vezes tem animais ali. Tem um rato, eles entram em rato, entendeu? Eles entram em barata. Então, às vezes, entendeu? Precisa ter uma carne, assim, tem essa sensação de que precisa ter uma carne, precisa ter um ser vivo para eles poderem entrar ali. Esse negócio de povo das sombras são isso. Nada mais, nada menos que a terça parte dos anjos que caem do céu, demônios, espíritos contrários, né, que estão aqui para atormentar o povo na terra, trazendo maldade para as famílias, essas coisas. Então, aqui estou continuando aqui, ó, o que a ciência explica. A gente não precisa ler muito, mas a ciência diz uma coisa que é real. Depois tem aqui relatos, a gente não vai ver os relatos. Não precisa ver. Depois vocês entram aqui nesse site, assombrado.com, digita lá, povo da sombra, assombrado.com, para vocês lerem, tá ok? O que acontece?
A ciência vai falar o seguinte, que o nosso cérebro tem o poder de fazer alucinação. Um exemplo, se você está olhando muito para um farol de um carro, quando você parar de olhar para o farol do carro, você vai ficar com coisas do seu lado. Vai ficar com algumas manchas na sua retina, nos seus olhos. E aquilo pode parecer espírito. O medo, a adrenalina pode parecer. Gente, não é exagero eles falar isso, não é errado. Pode acontecer também. Precisa ter uma experiência para saber se é coisa da mente, criação da mente, ou se é espírito. Sabe por quê? Porque até nossa mente, quando cria, pode ser um espírito. Um exemplo, se tem um espírito, entrou um espírito na sua mente que está te deixando com medo, ele pode entrar no seu olho e você achar que está vendo alguma coisa, mas você não está vendo nada, é um espírito pondo na sua mente que você está vendo. Ou pode ser alguma coisa envolvendo o próprio cérebro, a carne, os elétrons, os neurônios, a eletricidade cerebral pode também fazer alguma coisa e você vê alguma mancha preta e achar que é entre aspas um espírito da sombra, né? Um povo da sombra, tal, uma pessoa da sombra, um espírito contrário. Então não é impossível, a mente também pode fazer. Então a gente tem que ter certeza o que é mente e o que não é mente. Lógico que às vezes não é difícil de saber, de distinguir. Mas se não trouxe medo, se você está tranquilo, pode ser sua mente. Mas se você mais uma hora que você vê que não é sua mente, você vai perceber também. Se não for sua mente, vai chegar uma hora que você vai perceber. Gente que morreu e vem, não tem isso. Você imagina se eu morresse. Imagina, vamos ver nós. Tá, eu morri, um exemplo. Aí eu morri, só que eu quero ver se o homem vai pisar em Marte. Então eu morri e fiquei aqui na Terra. Ou eu tenho minha consciência para ver o homem ir para Marte, que eu vou ficar aqui na Terra. Eu morri, não estou conseguindo, não encontrei a luz, como diz, não encontrei a luz para ir embora. Ou eu vou ficar atormentado, sofrendo. Por quê? Porque eu morri sem querer, estou triste, quero subir, não sei o que lá. Não. Quem morre fica sem mente, mas em um dado momento, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos acordar de novo para falar com Deus das nossas obras. Então é isso. É difícil você entender que uma pessoa morre e ainda vem para esse plano para ficar olhando para minha cara, vamos falar assim, olhar para minha cara e para sua cara. Tá ruim, né, pô? Vai ficar preso no quarto, vai ficar preso numa casa, que nem na maldição Winchester lá, que as pessoas morrem com a criação da empresa da mulher, né, a maldição da mansão Winchester, e vai para a casa da mulher porque morreu com a arma que a mulher criou. Não existe. Pô. O que pode acontecer é o seguinte, a pessoa morreu, ficou aflita. O demônio que caminhava com aquela pessoa, conhecia a vida daquela pessoa, atormentava aquela pessoa, pode ser que ele conheça, sim, através da pessoa, quem vendeu a arma para a pessoa, quem criou a arma para dar a pessoa. E esse demônio vá na casa da pessoa, atormentar a pessoa. É verdade, entendeu? Pode ser isso. Pode ser isso. Agora, cada pessoa, o cara pega uma arma Winchester, vai para a guerra, morre por uma arma Winchester, e vai lá na pessoa que morreu de um crime, de uma arma Winchester, vai lá no criador da Winchester para atormentar a família da Winchester. Ele pode ficar atormentado por causa disso, mas não é as pessoas que morreram. São entidades malignas, espíritos contrários, que vai atrás da pessoa para atormentar a pessoa pela pessoa não ter tido paz e ter criado uma coisa para matar as pessoas. O que é muito relativo também, né? Que se existe polícia, tem que existir arma também. Então, por isso que eu falo. Não, a gente não pode ficar dando muita volta. Não esqueçam disso. Outras coisas pode acontecer. Em um milhão. Mas via de regra, esses espíritos, as sombras negras que ficam assim, andando pelo mundo. Gente, tudo é coisa do outro lá. Do coisa ruim, do contrário. Então quer dizer, entenderam? Deu para ficar bem claro? Beleza, pessoal, vamos ver umas fotos aqui e enquanto a gente vê eu vou comentando. Gente, não é fácil
não é fácil você gravar isso, entendeu? Não é fácil você gravar isso. É muito difícil. Os vídeos que eu tenho visto na internet, a maioria é tudo falso. Inclusive, não perca o próximo vídeo que nós vamos investigar um vídeo que diz um menino lá que ele conseguiu captar um desses espíritos, entre aspas, um desses povos da sombra. E só que eu vi o vídeo é muito difícil, foi muito difícil, mas eu percebi que o vídeo é montagem. Então esse é o próximo vídeo e não percam. E então não é muito fácil de gravar. É muito difícil você pegar essas pessoas. Ó, exemplo, tem essa foto aqui. Não dá para saber se é verdadeiro ou não, né? Muito difícil saber. Tem essa imagem aqui, essa aqui é a imagem do filme. Isso aqui é só para mostrar como eles são. E realmente, isso aqui pode ocorrer. Mas isso aqui não é. Isso aqui é uma montagem do filme, mas pode ocorrer. Isso aqui é uma pessoa na penumbra. A silhueta de uma pessoa. Aqui, essa imagem é uma imagem até antiga. Essa aqui não dá para... Aquela primeira ali, da árvore, indica que seja uma montagem, ainda mais chinês. Agora essa daqui é uma imagem antiga. Essa daqui eu não posso dizer se é verdade ou se é mentira. Essa imagem aqui eu conheço ela. Então é uma imagem impressionante. Depois vocês procurem aí na internet. É uma imagem que eu não gosto nem de ficar olhando. Pode ser uma imagem verdadeira mesmo. Para você ver, às vezes acontece, é raro. É raro, mas às vezes acontece. A maioria é tudo montagem. Isso aqui já é uma montagem lá do filme lá. Isso aqui não, isso aqui foi o que eles captaram. Eles falaram que é verdade, que pode ser montagem. Mas tá na cara que é montagem. Isso aqui é misterioso. Muito inconclusivo, pode não ser verdadeiro. Mas pode ser que seja alguma aparição também. Quer dizer, pode ser não, ele mostra que a aparição pode ser dessa forma. Mas é montagem. Essa daqui também parece ser uma montagem. Aqui é um menino, parece ser uma pessoa aqui. Mas também isso tem dessa forma assim que pode acontecer. Aqui também indica ser uma montagem. Nada sério. Mas é horripilante, né? Mas indica ser uma montagem. Mas isso pode ser uma forma de aparecimento também. Aqui também pode ser uma forma de aparecimento. E muito feia até essa imagem aqui. Não gosto nem de olhar. Dá um medo, cara. Dá um negócio ruim. Então vamos tirar ela. Mas via de regra são assim. São pessoas, não tem formas. Isso aqui também pode ser. Isso aqui parece uma pessoa. Mas os espíritos também se transformam na pessoa. Aparecer os olhos assim é muito raro. Mas não é impossível. Mas isso aqui já é praticamente uma montagem. Isso aqui também, ó, assim é muito. Essa aqui é a forma mais natural de aparecer, desse jeito assim, ó. Muito intangível, parece ter uma aparência de intangível. Vocês procuram na internet o que é intangível. E aquela imagem lá daquele bicho lá, o negócio é ruim. Então aí, isso aqui geralmente é dessa forma que eles aparecem, né? Só que isso aqui parece que é uma montagem, né? Mais japonês, ok? Mas isso aqui só vem a mostrar como que realmente isso aqui mostra, se for uma montagem, mostra como eles são, como eles aparecem. Pode ser uma montagem, pode ser verdadeiro, também não. Eu não tenho certeza, mas com certeza é uma montagem. Não tenho certeza, mas aparentemente é uma montagem. Mas isso aqui é o mais comum de se aparecer. Com objetos se mexendo, é o mais comum de aparecer. Entenderam? Então, próximo vídeo a gente vai investigar um vídeo aí, um menino que disse que filmou uma suposta aparição de povo da sombra, né? Desses espíritos aí. Mas já vi que é montagem. Então beleza, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e até logo mais. Esse canal eu fiz justamente para investigar. Para investigar quase no modo geral, porque tudo tem o seu lado sobrenatural. Quando tudo vai bem, amém. Quando tudo vai mal, aí pode haver um lado
sobrenatural, né? Pode haver, né? Então a gente aqui investiga tudo contém, para mim tudo contém um lado paranormal. Então é isso, e obrigado pela companhia e até logo.